Holding como o maior pilar da sucessão empresarial. Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre um grande erro que os empresários cometem, a não pensar na sua sucessão empresarial. Os empresários normalmente eles não sabem que precisam ajustar, ter uma estratégia de sucessão dentro das suas empresas, porque senão, o que vai acontecer? A empresa vai passar pelo processo do inventário. E aí tudo pode ruir. Então fica comigo até o final deste vídeo para que você entenda qual a solução para isso. Um dos grandes erros do empresário é ele pensar que pelo fato dele ter uma empresa, ela não vai passar pela sucessão do inventário. E isso acontece normalmente, a descoberta disso, quando a família precisa passar pelo inventário, quando o sócio vem a falecer e deixou tudo para a família. E aí eles precisam fazer o inventário das cotas. Aí chega uma grande surpresa para a família. Que surpresa é essa? Ela vai fazer a sucessão das cotas, fazer um inventário, que talvez seja até um inventário extrajudicial ali no cartório. Tudo bem, mais rápido, mais ágil. Só que ao se deparar com o pagamento do ITCMD, o imposto da herança, ele vai incidir não sobre o valor das cotas, aquele valor nominal, aquele valor histórico de quando se abriu a empresa, ou um valor desatualizado que não é o valor realmente que vale aquela empresa. Só que esse ITCMD, ele vem para você, vem para a família, cobrado pelo valor patrimonial daquela empresa. Lá no passado, lá atrás, quando o empresário ele achava que estava tudo certo, ele não fez nenhum tipo de planejamento. E aí depois, lá no futuro, quando a família se depara com o inventário, vai ter que pagar uma verdadeira fortuna. Porque o inventário de uma empresa que não tem um planejamento sucessório, ele é igual como se fosse imóveis, como se fosse dinheiro. Então, a falta de um planejamento, de uma estrutura de sucessão dentro da empresa, ela causa um prejuízo muito grande. A família pode perder até 40% do patrimônio por causa da falta de um planejamento sucessório. E nesses casos, o que se faz? O empresário ele precisa ter um plano, uma estratégia sucessória. E isso passa, sem dúvida alguma, pela construção de uma holding empresarial. Essa holding empresarial, ela não é aquela holding apenas do patrimônio que a família constitui para guardar os imóveis como uma empresa cofre. Não. A empresa, quando ela faz uma holding, essa holding ela é diferenciada porque ela realmente é uma holding empresarial daquele sócio que tem uma empresa ou de alguns sócios, e essa empresa ela é o sustento daquelas famílias. Ela não pode simplesmente desmanchar aquela empresa para fazer uma holding, tirar os imóveis ali. Não. Ela vai construir uma estrutura societária para ser a dona daquela empresa, para controlar aquela empresa. E quando nós montarmos, então, este planejamento estratégico, dentro dele nós teremos um plano sucessório. E esse plano sucessório vai fazer com que os familiares já estejam integrados, não dentro daquela empresa, e sim dentro do plano estratégico da holding, que vai ser a dona daquela empresa. Aí sim, quando o empresário vier a faltar, se ele faltar, a família não precisa fazer o inventário. A empresa vai dar a continuidade das suas atividades normalmente. E um dos grandes problemas que acontecem nas empresas que não têm esse tipo de planejamento é fechar as portas. Exatamente. Porque se um dos sócios vier a falecer, o que acontece? Faz o inventário e a família pode exigir que a empresa pague a cota parte daquele sócio que morreu imediatamente. E muitas vezes a empresa não tem este valor líquido para pagar. E se não tem nenhuma previsão contratual, a sociedade precisa pagar a família imediatamente, sob pena de sofrer inclusive uma ação de execução da família sobre os haveres daquele sócio que faleceu. Então a falta de planejamento ela pode até fechar uma empresa, ela pode quebrar essa empresa, porque a família pode exigir o pagamento daquele montante. Até porque a família, neste momento, vai precisar de dinheiro para pagar um inventário monstruoso. E o grande erro da nossa construção deste vídeo é o seguinte: o empresário ele não pode pensar que pelo fato dele ter uma empresa, e pode ser uma empresa muito bem organizada, muito bem pensada, mas que tenha esquecido de ter uma estratégia sucessória. Ou seja, que se ele não tiver o pilar de uma holding empresarial. Então, fica aqui essa dica para os empresários que precisam ter uma holding empresarial para que a empresa não quebre,
para que a família não tenha que passar pelo inventário e que essa empresa ela possa ter uma continuidade mesmo depois do falecimento dos sócios. Então a conclusão que nós tiramos disso tudo é o seguinte: os empresários eles precisam se organizar estrategicamente quando nós falamos em sucessão empresarial, porque corre os mesmos riscos da sucessão de imóveis, da sucessão do patrimônio da família. A empresa, por si só, ela não tem nenhum tipo de proteção, a não ser que você realmente crie uma estrutura de holding que vai organizar tudo isso para você. Então essa é a grande dica: faça uma organização, procure um profissional habilitado que tenha um conhecimento de direito societário, direito empresarial e também de direito de família, para que você tenha uma construção muito bem equilibrada, para que a sua família fique segura e também a sua empresa não venha a quebrar lá no futuro pela falta de organização. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, encaminha para aquelas pessoas que também precisam saber deste assunto, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.